Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 24, que continuará falando sobre as ideias de Mendel. Então, nós daremos continuidade aí aos estudos dessas ideias de Mendel. Então, vamos lá, né? Começando aqui pelo experimento de Mendel, nós vimos que Mendel, ele tinha um interesse em estudar sobre a hereditariedade, a forma com que as características eram passadas dos pais para os filhos. Então, dessa forma, ele começou fazendo o experimento com ervilhas, visto que as ervilhas eram fáceis de serem cultivadas e, além de serem fáceis, tinham um ciclo de vida curto. Então, isso facilitava bastante, né? Logo de cara, a gente vê porque era muito mais fácil do que trabalhar com outro ser vivo, né? Então, dessa forma, o que ele fez? Uma das primeiras características que ele observou foi a cor das sementes. Então, ele pegou lá ervilhas com sementes amarelas, ervilhas com sementes verdes. Ele começou a fazer os seus cruzamentos da seguinte forma. Ele escolheu sementes aí de variedades puras, ou seja, sementes que tinham características que se repetiam em várias gerações. Ele cruzou a ervilha amarela várias vezes e viu que aquela ervilha só nasciam ervilhas amarelas, então considerou ele como uma variedade pura. Tá? E a mesma coisa com a ervilha verde. Então, ele pegou uma ervilha verde, uma ervilha amarela e fez o cruzamento. Né? E essa primeira geração, os progenitores, ele chamou de geração parental, que seriam os pais, digamos assim, né? Entre aspas. E desse cruzamento entre uma ervilha verde e uma ervilha amarela, ele viu que foram originadas apenas plantas com ervilhas amarelas. Olha só que interessante. O que aconteceu com aquela característica verde? Ela não foi expressada. Né? Bem interessante. Então, essa característica que prevaleceu, essa característica amarela, ela foi chamada de dominante, enquanto que a característica que não foi expressada, ou seja, foi dominada, ele chamou de recessiva. Olhem só. E essas letrinhas, como eu disse para vocês, também nos ajudam a entender bastante coisa, né? Porque nós utilizamos aqui essas duas letras maiúsculas para expressar, né, quando uma característica dominante. E essas letras minúsculas, duas letras minúsculas juntas, para determinar aí, para representar, né, uma característica recessiva. E elas são assim, em pares, né? E cada um desse aqui representa um alelo. Então, aqui são dois alelos. Lembram lá dos genes alelos? Né, que ficam na mesma posição em cromossomos homólogos. Então, aqui estão ilustrados os cromossomos homólogos. Aqui, os alelos, os dois alelos, eles são dominantes, né, são representados por letras maiúsculas. Então, como eles são iguais, nós chamamos de homozigoto dominante. O heterozigoto também é dominante. Ele é expressado por uma letra maiúscula e outra minúscula. E o homozigoto recessivo, né, dois alelos iguais, representados por letras minúsculas. Então fica mais fácil da gente entender o que aconteceu aqui nesse experimento de Mendel. Aí, o que ele fez? Depois de ter aqui sido gerado apenas ervilhas amarelas, ele fez um novo cruzamento, uma autofecundação. Ou seja, fecundou fez o cruzamento dessa planta com ela mesma, né, utilizando o próprio pólen dela para fecundá-la. E a partir do cruzamento dessa ervilha amarela, foram originadas 3 ervilhas amarelas e uma verde. Opa, essa característica que é chamada de recessiva, ela voltou a se expressar. Interessante, né? Mas por que isso aconteceu? Se vocês observarem aqui, tem uma combinação de alelos. Isso mesmo, se assim não está fácil de visualizar, eu vou usar essa canetinha para mostrar para vocês, né? Visto que metade das informações do nosso pai e da nossa mãe, aqui tem a junção dessas informações. Então, vejam só, se o pai tiver enviado um alelo e a mãe tiver enviado um alelo, olha só o que forma. As informações dessa ervilha aqui. Então, assim eles vão sendo combinados, vejam só.
vão sendo combinados e formando, olha, aqui, ó. E olha só o que aconteceu para a característica verde ela ser expressada. Foi combinado um alelo recessivo com outro alelo recessivo. E assim a característica verde, né, que é recessiva, ela foi expressada novamente por causa dessa combinação de alelos que ocorre por meio dos gametas, pessoal. Então, por isso que é importante vocês lembrarem da junção dos gametas. Metade da informação da mãe, metade da informação do pai. Então, esses alelos recessivos, eles se uniram aqui, tá? Para expressar essa característica e por isso que ela apareceu novamente. Vzão, Vzão, homozigoto dominante. Vzão, Vzinho, heterozigoto dominante. Vzinho, Vzinho, homozigoto recessivo. Então, aqui fica bem mais fácil da gente visualizar e entender o que aconteceu. Por que aqui elas foi somente originado ervilha amarela e por que aqui embaixo voltou a se expressar, então, essa característica, essa cor verde, por causa da combinação dos gametas, né? Por causa da combinação desses alelos. Quadro de Punnett. Então, pessoal, o quadro de Punnett, ele facilita muito a nossa vida, porque ele vai apresentar aqui todas as combinações possíveis entre os alelos maternos e os alelos paternos, tá? Então, é importante aqui a gente levar em conta que o quadro de Punnett, ele dá a probabilidade, né, da ocorrência dos genótipos. Então, aqui Vzão, Vzão, né, que é homozigoto dominante, Vzinho, Vzinho, aqui recessivo, né, Vzão, Vzão também é dominante, só que é heterozigoto dominante. Então, esse quadro nos auxilia bastante. É um quadro também que a gente chama de probabilístico, ok? O quadro de Punnett nada mais é do que um quadro de combinações. Então, a gente vai combinando os alelos, a gente vai fazendo os cruzamentos em genética. E ele facilita muito a nossa vida. E como que nós utilizamos ele? Percebam, ele tem 4 espaços para realizarmos aqui esses cruzamentos. Então, nós separamos os alelos aqui que formam o genótipo do pai e o genótipo da mãe, digamos assim, né? Então, eu separei aqui o alelo Vzão, o alelo Vzinho, aqui em cima também, né? Opa, vou voltar aqui. Como vocês estão vendo aqui em cima, então, um cruzamento entre duas ervilhas amarelas, vejam. Então, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Separei os alelos. Agora eu vou fazer o cruzamento. Então, nesse primeiro espaço aqui, eu vou cruzar este Vzão. Deixa eu até pegar aqui uma canetinha para estar apontando para vocês. Então, ó, vou cruzar este Vzão nesse primeiro espaço com esse Vzão aqui de cima. Então, vai ficar Vzão, Vzão. Outro cruzamento que eu posso fazer, ó, Vzão, esse Vzão aqui, com esse Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. E assim eu vou fazendo. Nesse outro espaço, eu vou fazer o cruzamento deste alelo aqui com este alelo aqui. Então, vou puxar sempre o maiúsculo primeiro, né? E depois aqui o minúsculo. Vzinho. E aqui, nesse último espaço, Vzinho com Vzinho. Então, Vzinho, Vzinho. Viram como é fácil esses cruzamentos utilizando este quadro? Então, vejam só, ficou uma proporção aqui de 3 indivíduos para 1, né? 3 indivíduos amarelos para 1 verde, né? Visto que a gente já tinha visto que esse genótipo aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho ou Vzão, Vzão indicam, né, a característica amarela aqui nessas ervilhas. E Vzinho, Vzinho indica a característica verde. Então, por isso ficou uma proporção de 3 para 1. Esse quadro aqui, pessoal, ele é equivalente a 100%. Outra forma da gente ler também é que 75% seria amarelo e 25% seria verde, porque cada espacinho é equivalente a 25% também. E ainda uma outra forma seria, né? 3/4 amarelo e
e 1/4 verde. Seriam várias formas da gente falar a mesma coisa, tá? Então, vejam só, aqui de novo, né? Combinando os alelos vindos dos gametas, então, isso aqui é muito importante a gente destacar, né? Porque os gametas, eles se unem, então a mãe envia metade do material genético por meio do gameta feminino e o pai envia a outra metade do material genético por meio do gameta masculino, né? Então, um alelo do pai é combinado com um alelo da mãe, conforme vocês viram aqui. Vamos resolver um exercício para a gente ver como é que isso tudo é aplicado, essa lei de Mendel ela é aplicada? Vamos lá, tem o seguinte exercício na página 50 aí do livro didático de vocês, então você já pode transferir direto para lá, ou tentar fazer depois, né? Vamos lá, em seres humanos a capacidade de dobrar a língua ela é dominante, eu já até tinha falado isso com vocês, né? E ela é representada pelo alelo Lzão. E a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva, representada pelo alelo Lzinho. Então, ele já botou até aqui em cima para facilitar a nossa visualização, né? E diz o seguinte: considere que um casal em que a mulher tem capacidade de dobrar a língua é heterozigota. Opa, se é heterozigota, eu tenho que representar por uma letra maiúscula e uma letra minúscula, né? Não é isso, pessoal? Então, como que eu vou representar o genótipo dela aqui? Eu vou representar assim, ó, Lzão, Lzinho, porque ele falou que a capacidade de dobrar a língua, né, representada pelo alelo Lzão, e tá falando que ela é heterozigota, então uma letra maiúscula, uma letra minúscula, dois alelos diferentes, né? Lzão, Lzinho. E diz o seguinte pra gente: e o homem não é capaz de dobrar a língua. Opa, se ele não é capaz de dobrar a língua, tá escrito aqui, ó, incapacidade de dobrar a língua. Ele é recessivo. Como que a gente representa essa característica quando a pessoa já fala logo de cara? É recessivo. Vou representar por letras minúsculas. Então, eu coloco ali Lzinho, Lzinho, né? Pronto, agora já tenho o genótipo dele, já sei os alelos, tudo direitinho. Vou começar a organizar o meu quadro de Punnett. Isso mesmo. Então, ele está pedindo para a gente botar os gametas aqui para fazer o cruzamento no quadro, né? Então, como que eu vou botar? Vou botar aqui o genótipo, né? Os gametas da mulher, Lzão, Lzinho, e aqui o do homem. Lzinho, Lzinho. E agora basta eu fazer aquele mesmo cruzamento que vocês me viram fazer ali atrás, né? Lzão com Lzinho, Lzão, Lzinho. Lzão com Lzinho, de novo. Lzão, Lzinho. Lzinho com Lzinho, Lzinho. Lzinho com Lzinho, Lzinho, Lzinho. Tá? Então, olha a pergunta que ele está fazendo para a gente. Esse casal, ele poderá ter filhos com capacidade de dobrar a língua? Qual aqui desse genótipo aqui indica para a gente que o filho vai ter capacidade de dobrar a língua? Deixa eu ver aqui, vou pegar a caneta para marcar. Qual que mostra para a gente? Esse aqui, né? Esses dois aqui mostram para a gente que eles vão ter a capacidade de dobrar a língua. Né? Porque é uma característica dominante. Lzão, Lzinho é dominante, né? Uma característica, a gente está vendo aqui, dominante, ok? 50% de chances de ter filhos com capacidade de dobrar a língua e tem 50% de chances de ter filhos sem essa capacidade de dobrar a língua. Então, é 50-50. O resultado do cruzamento seria isso. Eu poderia dizer aqui em porcentagem, né? 50% de chance de ter filhos, sim, com essa capacidade de dobrar a língua. Ou se eu quisesse dizer também, 2/4 dos indivíduos conseguiriam, né? Teriam essa capacidade, 2/4 não teriam essa capacidade de dobrar a língua. Aqui falando em probabilidade aí. Tá bom, pessoal? Então, agora vocês vão tentar fazer aí o exercício de número 2 da página 51 do livro didático, tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima live. Até lá e bons estudos!